Então, galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora para mais um coding vlog aqui para vocês. Primeira coisa que eu faço é ligar aquele lofizinho, né? Ligar o Lofi Coding, que é botar uma musiquinha de fundo. Tô usando esse fone novo que eu comprei da Sony, excelente. E no dia de hoje, então, a gente tinha que fazer um projetinho ali da faculdade que tava pedindo, que é realmente a gente trabalhar com lista duplamente encadeada. Então, a gente tinha que fazer alguns métodos de clear para limpar toda a lista, passando por todos os nodos. Então, tinha que basicamente aí limpar deletar da memória, isso que a gente tá vendo bastante aqui, utilizando por ponteiros, essas coisas. A gente também tinha que fazer um novo método ali para push front, então seria botar um novo nodo por último lá, quer dizer, pro primeiro da lista inteira, e erase, que seria daí apagar toda a aplicaçãozinha, apagar todos os nodos, toda essa lista duplamente encadeada. Então eles já davam também para nós um ponto .zip ali pra gente baixar, então eu baixei aquele ponto .zip e já fiz o insert do header, que é onde continha ali uns métodos básicos pra gente não ficar perdendo muito tempo. Então eu apenas fiz um insert ali do header dentro do meu projetinho que eu criei do zero, e nesse header tinha basicamente a criação dessa nova a criação aí da lista, então já tinha alguns métodos pré-criados, como adicionar um nodo e etc, pra gente não perder muito tempo, porque isso era uma coisa mais básica, beleza? Então a gente ali criava um nodo com uma struct, daí tinha um nodo próximo, e como é duplamente encadeada a lista, então a gente vai ter sempre um nodo próximo e um nodo anterior pra gente saber como é que vai poder fazer essa manipulação. Então já começamos botando a mão no código, já tava fazendo um importzinho aí desse nosso header aí que a gente botou ali pra dentro, para nossa área do desenvolvimento, que eu estava desenvolvendo direto na main ali para ficar mais tranquilo, porque como era realmente para a gente treinar a prática, treinar essa lógica inteira da lista encadeada, eu já fiz um import direto na main ali para a gente começar a programar e fazer os métodos que eles pediram. Então ali tinha já também que a gente tinha que adicionar o desconstructor, então eu tinha que adicionar o desconstrutor, que é basicamente para liberar a memória, porque quando a gente cria com o new dentro da nossa aplicação C++, ele vai criar direto na heap memory, então não vai ser deletado, ele não vai ser deletado se saiu do escopo, se saiu de alguma coisa, então a gente sempre tem que fazer o delete tem que fazer o desconstrutor utilizando o delete pra gente deletar da memória, porque senão a gente vai estar utilizando memória e pensando em um programa muito grande, a gente vai estar utilizando muito memória que não precisa mais estar sendo utilizada, sabe? Então é sempre importante a gente fazer os desconstrutores, nesse caso aí a gente já estava montando ali. Então, como era um código já que não tinha sido eu que tinha escrito, eu primeiro sempre começo revisando o código inteiro para ver o que está acontecendo, para mim daí sim passar ao processo de criação e de escrita do código. Então eu estava recém entendendo ali como é que tinha sido criado toda essa estrutura da lista duplamente encadeada, então eu estava tentando só fazer um pushback, estava adicionando alguns números aleatórios na lista para ver realmente como é que estava sendo criado, o que estava acontecendo ali, porque como eu disse, o código não era meu, então eu não escrevi nada daquele código ali, era um código mais base pra gente ter pra gente entender. Então eu tava rodando ali, tava dando alguns problemas que depois eu fui descobrindo por quê. E daí eu já tinha que entender que eu tinha que arrumar primeiro ali o desconstrutor para conseguir rodar. Então, basicamente, fui realmente entendendo ali e começando a criar os métodos que eles pediram. Então, o primeiro método que eu fui criar foi o desconstrutor, que já estava ali criado, o nome do método, etc. Mas eu só tinha que completar dentro, então tinha que fazer toda a lógicazinha ali dele, de como é que ia funcionar, etc. E depois já partir para o método de clear, que seria também basicamente bem parecido com o desconstrutor, só que daí a gente não deletaria tudo da memória, a gente não deletaria a primeira posição, first, e nem o last position, beleza? Então aí eu tava só arrumando um pouco do meu desconstrutor, que tava dando alguns problemas e por isso que nem estava rodando, e muito mais, e daí basicamente para entender. Então, cara, quando tu tá trabalhando com essa questão de algoritmos, essa questão de lista duplamente encadeada, que normalmente tu vai ver em algoritmos de estrutura de dados, e nessa coisa aí, nessas coisas, no caso, tu vai ter que entender muito de lógica, porque é muito, cara, eu gosto muito desse conteúdo, acho muito divertido aprender sobre isso, acho divertido resolver problemas disso, eu adorei fazer esse exercício, porque realmente vai estar pensando numa lógica muito interessante. E uma coisa que eu recomendo full, se tu tá tentando resolver algum problema de lógica, se tu tá tentando resolver algum problema nesse estilo aí,
tenha sempre um caderninho no teu lado. E nesse caderno, tu tenta fazer algumas anotações, tenta desenhar. Eu vou mostrar pra vocês agora, então, o que eu tava fazendo pra descobrir esse problema que eu tava tendo aí na tela, por exemplo. Porque é muita lógica. Então eu simplesmente peguei meu iPadzinho ali, pode ser um caderno, pode ser qualquer coisa, e comecei a desenhar. A partir daí eu fui criando uma lógica em cima do que eu tava desenhando. Isso tudo pra entender, eu escrevi vários códigos também ali no meu iPad para realmente entender o que eu teria que fazer. E eu fui desenhando e apagava, e desenhava e apagava, e isso ajuda muito. Eu acho que se eu não tivesse desenhado, teria demorado muito mais tempo, porque é muito mais demorado a gente começar direto botando a mão no código sem a gente entender a lógica de todo o programa por trás. Porque o mais importante não é tu escrever o código é de menos. Escrever o código tu vai saber de qualquer maneira. O mais importante é tu entender a lógica, porque se tu entender a lógica que tu tem que seguir, na hora que tu for escrever um código vai ser muito mais fácil. Então eu tava simplesmente codando, enquanto eu codava, eu tava fazendo vários desenhos, tentando fazer toda essa estrutura de forma de desenho. Porque no momento que tu entende esse problema, tu entende a lógica que tu tem que ter pra resolver esse problema específico, na hora que tu escrever o código vai ficar muito mais fácil. Tanto que eu até no iPad ali eu já tinha escrito o código em mão, então eu escrevi ali em pseudocódigo, nada muito direto assim no código. Então eu escrevi em pseudocódigo, numa linguagem uma linguagem natural, como a gente diz, então direto do inglês. E daí sim eu parti para escrever o código depois de entender toda a lógica que eu deveria seguir. Enquanto isso, escutando aquele lofizinho de lei, coisa muito boa, me ajuda demais a focar. Então agora basicamente eu só estava passando para o computador, passando direto para as linhas de código, o que toda a lógica que eu tinha escrito no meu iPad. E tu pode simplesmente utilizar qualquer coisa, utiliza um caderno, mas é muito interessante na hora que tu tá resolvendo algum problema, tu pegar algum caderno, pegar, sei lá, alguma folha para te fazer algum desenho. Que na maneira que quando começa a ficar mais visual as coisas, tudo vai começar a fazer mais sentido. E na hora que tu escrever o código vai ficar bem mais tranquilo. Então, depois de já ter escrito alguns métodos ali, eu comecei daí realmente a botar alguns breakpoints e começar a debugar para entender o que estava acontecendo. Porque um dos objetivos também aqui da faculdade dos Estados Unidos, que eles falam bastante, é a questão da memória. Quando a gente realmente começa a olhar para dentro de uma memória, começa a entender o que está acontecendo, isso sim vai ser o importante. Porque se a gente pensa em sistemas muito mais complexos, com milhões de dados, a gente não pode ficar gastando memória à toa. Pra gente rodar isso daí, esse mini programa num computador é bem tranquilo. Mas se a gente pensa numa escala muito maior, é sempre importante a gente cuidar da memória, entender o que está acontecendo. E o que meus professores sempre dizem, né? A gente passa mais tempo debugando e entendendo todo esse código que a gente está fazendo, para depois sim, realmente botar a mão na prática, botar a mão no código. Então aí eu fiquei horas entendendo, vendo o que estava acontecendo, analisando, botei um breakpoint ali logo no início, para realmente entender todo o processo na hora dessa criação, em qual memória ele estava puxando, entender o que vinha de próximo, se a gente tinha como acessar tais variáveis, e daí sim eu continuei escrevendo os códigos depois de entender esses erros que estavam acontecendo, entender se realmente eu estava limpando a memória depois que eu criava cada coisa em específico, e isso é muito interessante. Então se tu tá com algum problema, se tu não consegue sair desse problema, bota um breakpoint, bota um ponto ali de freio, que o programa vai parar, a partir daí tu vai poder acompanhar passo a passo. Tem até uma opção watch que tu pode simplesmente acompanhar o valor de cada variável que tu tem no teu programa, o valor o dado que tem dentro, cada coisa que tem dentro, a posição de memória que está dentro daquela variável. Então isso é muito interessante, tu pode ir botando passo a passo, aí a partir daí eu tirei já os breakpoints para realmente ver se estava rodando tudo certinho, e não estava, na real estava tendo alguns problemas, porém eu fui entendendo aos poucos o que estava acontecendo até que eu consegui ajeitar. Então, partindo agora um pouco mais pro próximo método que eu estava tendo que fazer, seria o push front, que seria a gente realmente adicionar um nodo na primeira posição de toda a nossa lista duplamente encadeada. Então, para a gente fazer isso, a gente tinha que ter alguma lógica bem interessante, porque como o primeiro nodo ele vai ter toda a sequência de todos os próximos nodos, a gente teria que salvar todos esses dados próximos para a gente não perder na hora que a gente adicionar um nodo novo. Então, para quem não entende, mas uma lista encadeada, a gente sempre vai ter o acesso à primeira variável, que seria o primeiro nodo de toda essa lista, que seria o nome first, e também a gente teria acesso ao último nodo, que estaria intitulado como last. A partir daí, então, a gente teria que criar toda essa lógica mudando a posição do first sem perder toda a sequência, sem perder todos os dados que o nosso first anterior tinha. Então a gente tinha que criar toda essa lógica para realmente entender e trabalhar com toda essa lista encadeada.
Então nesse método aí, depois de ter feito todo o meu desenho ali no meu iPad, depois de eu ter desenhado tudo, de como é que eu tava pensando em fazer essa lógica, daí sim eu fui botar a mão no código e fui botar a mão na prática. E como vocês podem ver aí, toda essa rabisqueira aí que eu fiz é literalmente pra gente chegar no resultado final, que é dar certo e rodar o programa certinho. Então aí até tinha comentado as duas antes de eu remover, antes de eu adicionar, antes de eu fazer o push front e usando esses métodos. Então vocês podem ver aí, quando eu rodava pela primeira vez sem o re-erase, sem a gente apagar toda a nossa lista, a gente tinha, ou sem apagar alguma posição específica, a gente tinha aquela lista ali, então aquela primeira ali em cima que eu comentei. E já quando a gente removia em um index, então a gente tinha que passar um parâmetro que seria o index, seria a posição que a gente gostaria de remover da nossa lista de nodos, da nossa lista duplamente encadeada. Então depois a gente passar o index, depois a gente passar a posição que a gente quer remover, ele removia aquela exata posição e tava tudo dando certo. Eu até botei ali uma pequena lógicazinha ali para imprimir. E passando agora um pouco por todos os códigos, por toda essa lógica aí que eu fiz, vocês podem dar uma olhada dando um pause aí no vídeo para entender um pouco mais. Mas a questão aí do erase, daí a gente teria que receber um parâmetro. Então, que o parâmetro seria, no caso, o índice, seria a posição exata. Eu apenas criei daí um for ali pra gente apenas achar a posição exata nessa lista. E se a gente não achasse, a gente continuava. Então, a gente pegava o próximo. Então, essa variável n ali seria o próximo nodo. Então, cada vez que a gente rodava esse for, a gente ia pegando o próximo nodo até chegar no parâmetro, até chegar no index que a gente queria remover. A partir daí, a gente fazia uma pequena lógicazinha ali para mudar o próximo e para mudar o next do nodo que a gente queria resolver e que a gente queria remover da nossa lista, e apenas fazia o delete depois de ter feito essa mudança do next e do previous do nosso nodo. Beleza? Então a lógica foi um pouco simples, mas um pouco ao mesmo tempo complexazinho. E quando a gente olha agora um pouco para o nosso push front, para a gente adicionar na primeira posição do nosso nodo, essa lógica aí eu achei bem mais tranquila de fazer. Então a primeira coisa que a gente fazia era validar se existia uma lista, então se o nodo first estava ocupado ou não. Se não tivesse, se tivesse ocupado na verdade, a gente apenas fazia essa adição de um novo nodo, mudando ali o first para o nodo que a gente acabou de criar aí com uma outra pequena lógica. Se ele não tivesse, se essa lista tivesse vazia, apenas ia definir o first como o nodo que a gente tinha acabado de criar. E já na parte de clear ali, seria basicamente a mesma coisa que o desconstructor do nosso da nossa lista encadeada. Então basicamente a gente ia só deletar todos os nodos de dentro sem deletar o first e o last, pra gente não perder toda essa lista. Então eu basicamente fui pro Starbucks, dei uma programada e isso eu tô achando muito bom. E os dias atualmente estão sendo lindos demais, o inverno tá chegando, os dias aqui ficam extremamente bonitos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou deixa o like e se inscreve. Até o próximo vídeo.